Eu queria muito emagrecer, mas muito mesmo, era o meu maior desejo da vida, porque eu realmente acreditava que eu só seria feliz quando eu fosse magra. Eu queria poder me olhar no espelho e gostar da imagem que eu via nele, né? Eu queria poder ir na praia, usar um biquíni sem me preocupar se as gorduras estavam aparecendo ou não. Eu queria poder entrar numa loja e comprar as roupas que eu queria e não comprar aquelas que realmente me serviam e que muitas vezes nem essas roupas me serviam, né? Eu queria, na verdade, poder me sentir bem com o meu corpo, queria mesmo era me sentir bem com a minha vida, sabe? Eu queria, e eu sempre acreditei que isso tudo só aconteceria quando eu fosse magra. Só que eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade de emagrecer mesmo, né? Eu fazia mil dietas, mil estratégias e nada funcionava, porque realmente tinha uma coisa que não me deixava emagrecer. Eu não sabia como eu tinha que fazer para resistir àquela vontade incontrolável que eu tinha pelo alimento, né? Então eu tinha muita vontade de comer e o que eu pensava era o seguinte: como eu vou fazer para emagrecer se eu não consigo controlar essa vontade imensa que eu tenho de comer? E aí, gente, foi assim que começou a minha saga aí no emagrecimento. E eu lembro quando eu era pequena, teve uma ocasião eu sempre me comparava, na verdade, muito com a minha irmã. A minha irmã sempre foi mais pequenininha do que eu. E aí eu me comparava com ela e eu me achava diferente. Eu sentia que eu era diferente dela realmente, né? E aí eu tinha uma sensação, veja bem, eu tinha uma sensação que os meus pais não gostavam de mim exatamente pelo fato de eu ser maior do que a minha irmã, né? E aí, gente, eu lembro de uma situação que a gente foi jantar em casa, né? A gente tinha o costume de tomar café à noite, a gente não jantava comida. E aí eu fui pegar o meu segundo pãozinho, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E a minha mãe disse o seguinte: não, é só um. Nesse momento foi onde tudo realmente começou. Quando ela falou aquilo, como é que eu senti? Eu senti no meu eu criança, né? Que eu não poderia comer porque eu era gorda. E aí, gente, com aquele sentimento todo, eu sentia que a minha mãe e meu pai não gostavam de mim, então eu comecei a desenvolver um sentimento de rejeição muito grande, né? Porque eu já me sentia diferente, e aquilo lá começou a desencadear uma vontade cada vez maior de comer. E a minha vontade de comer era tão grande, mas tão grande, que eu escondia a comida, gente, dentro do armário. Eu escondia a comida embaixo da cama. A minha mãe perguntava quem é que tinha comido, eu sempre dizia que não tinha sido eu. E isso tudo não era falta de caráter, não. Era porque eu não queria admitir que eu estava comendo daquela forma. E aí, quanto mais eu comia, mais vontade eu tinha de comer. Eu lembro que quando eu tinha, acho, menos de 10 anos, a gente foi numa consulta do pediatra, né, para te ver, pediatra, eu era muito nova ainda, e ele disse o seguinte para minha mãe: essa menina está obesa, ela precisa emagrecer. E aquela, eu tenho uma lembrança muito forte disso, né, porque aquilo que ele me falou naquele momento só confirmou todo aquele sentimento que eu já vinha sentindo, né, toda aquela sensação que eu já vinha tendo na minha vida de que eu realmente era gorda. E aí, gente, com toda essa sensação, essa vontade de comer descontrolada, eu acabei desenvolvendo compulsão alimentar. E aqui, quando eu falo de compulsão alimentar, é realmente um transtorno alimentar e não simplesmente comer em excesso. Então, eu tinha esse transtorno alimentar. E eu comia tanto, 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 que às vezes eu não conseguia nem tomar água, gente. Eu tentava tomar água e nem a água cabia dentro, né? E aí, a minha vontade cada vez era maior. Teve uma vez, agora contando essa história, a gente vem tendo flashes na cabeça, né? E teve um momento da minha vida que os meus pais, eles passavam cadeado na despensa, porque eles tinham que sair para trabalhar e eles não queriam que eu comesse, certo? E aí o que que acontecia, gente? Eu não tinha acesso ao alimento, né? Que eu fazia? Eu ia lá no açucareiro e eu comia o açúcar direto do açucareiro. Tamanha era a minha vontade e, principalmente, a minha necessidade de comer. E aí, então, depois dessa consulta ao pediatra, começou a minha saga, né? Aos 10 anos, eu fui na minha primeira nutricionista. E eu lembro que a gente foi nessa nutricionista e ela me deu um papel escrito que eu tinha que comer. E eu olhei aquilo e eu dizia: meu Deus, como é que eu vou fazer para comer só isso?
né? Porque aqui não tem todas as bolachas recheadas que eu comia pacotes de bala, não tinha nada disso naquele papel. E a minha dúvida era: como é que eu vou realmente fazer para parar de comer isso? E aí, gente, eu comecei então com as minhas primeiras dietas lá aos 10 anos.